E aí, meus manos, de boa? Estamos começando aqui mais um vídeo e o tema do vídeo de hoje é o complexo Madonna barra prostituta. Se você ainda não conhece esse complexo, ele é basicamente um conceito que foi popularizado pelo Freud e descreve uma dicotomia na forma como os homens ou alguns homens percebem, né, as mulheres. Basicamente, os homens tendem a dividir as mulheres na categoria de Madonna, que é quando ele acredita que aquela mulher, ou quando a mulher passa traços, né, de ser uma pessoa virtuosa, uma pessoa pura, uma pessoa que é respeitável. E o outro lado, né, o outro ponto de visão que o homem pode ter é de uma prostituta, ou seja, uma pessoa muito sexual, promíscua e que geralmente está atrelado a um valor mais baixo. Então, esse complexo ele é basicamente uma tendência que muitos homens têm, eu diria a maioria, tá ligado? Se você prestar atenção, você também faz essa divisão, que é essa divisão básica entre ou você considera a mulher como um anjo, uma deusa, uma santa, ou você considera a mulher como uma prostituta. E o problema, né, desse complexo, dessa forma de ver, é que ele acaba sendo limitante, porque ou você vê um polo, ou você vê o outro polo. Não é nem você ver uma parte e outra parte. Na verdade, realmente são polos, porque são extremos. Quando a gente fala sobre ser humano, sempre existe uma complexidade muito grande. Existem vários traços de personalidade, existem características específicas de pessoas e de outras não. Logo, quando a gente separa em duas opções ou então dois polos, realmente acaba sendo uma visão não congruente com a realidade. Quando a gente começa a ver de uma forma diferente, quando a gente começa a separar em níveis, que basicamente a gente poderia separar em 5 níveis, onde o nível 1 é o nível mais promíscuo e o nível 5 sendo o nível mais virtuoso. Ou seja, de um lado o polo seria da prostituta e do outro da Madonna. Convencionalmente, geralmente a gente tende a ver a mina ou como um ou como outra. Mas quando a gente separa em 5 níveis, a gente separa o nível 1 como a mais promíscuo, o nível 2 como um nível mais razoável, né, de promiscuidade. O ponto 3 seria a mulher comum que não tem nem muita promiscuidade, não tem também uma virtude, né, não é uma mulher tão virtuosa assim. O nível 4 já seria uma mulher que tem bem menos promiscuidade e um comportamento, né, algumas características que vão apontar ela como alguém mais virtuosa. E o nível 5 seria realmente essa mulher que teria muito pouca promiscuidade e um desejo muito grande em ser virtuosa e continuar sendo virtuosa. Quando a gente vê a realidade, os polos realmente são exceções. Existem sim mulheres que são muito promíscuas, muito vulgares, e existem mulheres que realmente têm uma tendência a se valorizar, né, e permanecer tendo um estilo de vida mais virtuoso. Mas, como eu falei, são exceções. A maioria está lá pelo meio, está pelo nível 3, pelo nível 2, pelo nível 4, enquanto que o nível 1 e o nível 5, que é o que convencionalmente é o complexo, né, da Madonna barra prostituta, acontece. Então, quando a gente começa a ver em níveis, a gente começa a ter uma visão mais realista da realidade. E esse complexo, quando ele está sendo realizado, né, quando uma pessoa que tem esse complexo, ou então quando um homem que acaba sendo muito levado por esse complexo, ele acaba tendo alguns comportamentos diferentes. Meio que realmente o histórico da mulher ali, no sentido de que o que ele conhece dela influencia realmente muito no comportamento dele. A gente pode até pegar algumas coisas do efeito Halo, né, que é o efeito auréola, e atribuir a isso também. Realmente, quando a imagem da mina é um pouco mais neotênica, tem alguns traços mais de beleza, ou tem alguns traços que passam uma fragilidade, realmente a gente tem uma tendência a acreditar que aquela menina é inofensiva e que não tem nada obscuro na história dela. Só que a gente vê que realmente isso já é um problema que acontece. Basicamente, um cara que é guiado por esse complexo, tudo que a mulher deseja passar, ele vai acreditar. Se a mulher
sei lá, frequenta algum tipo de igreja e anda com roupas que cobrem grande parte do corpo, esse cara já pode realmente acreditar que essa mulher não faria mal a ninguém, ou então essa mulher não teve um passado promíscuo. E da mesma forma, a outra postura também acontece da mesma forma. Se o cara vê uma mulher com uma mini saia, ou então com um comportamento um pouco mais vulgar, ele acredita que realmente todos os caras, né, do planeta já comeram essa mulher. Mas isso também não é verdade. Muitas das vezes a mulher pode sim ter esse comportamento mais promíscuo para ganhar mais atenção, mas não realmente ela executa aquilo que ela fala que executa. Da mesma forma, o outro polo também. Nem sempre a menina, a garotinha que tem esse comportamento de ir para a igreja ou então de usar roupas que são bem decentes, não necessariamente ela não tenha fetiches ou ela não tem ali um desejo sexual grande, um comportamento, né, bem mais vulgar, só porque socialmente ela não deseja passar isso. Então a gente percebe que isso realmente pode atrapalhar na sua leitura, né, de mundo, por conta que você muito mais facilmente pode ser manipulado. Que aí vem outro ponto que é bem interessante, que é a idealização. Geralmente, quem tem, né, esse complexo ou quem é guiado por esse complexo acaba idealizando uma mulher como realmente um anjo, tá ligado? E isso com certeza vai acabar distorcendo a visão desse cara com relação às mulheres, que é o que eu estava falando. Se a mulher deseja passar uma imagem específica e esse cara com esse complexo tem acesso às informações que ela solta, esse cara realmente vai conseguir ser muito facilmente manipulado por ela. Ou seja, a mina pode, sei lá, ser mãe solteira e daí ela disse que o cara que não prestava e simplesmente abandonou ela e ela sofreu que só e tal, sozinha, teve que cuidar e tal. E esse cara, né, cai nesse papinho e simplesmente ele fica totalmente preso numa idealização dele, acreditando que aquela mulher realmente é muito virtuosa ao nível de ser quase santificada. E do outro polo também acontece, muitas das vezes o cara, simplesmente por algum boato que ouviu, ele acredita que uma mulher é a pior vadia de todas, simplesmente por algum boato que ele ouviu, tá ligado? E muitas vezes também acontece um comportamento que é difícil alguém dizer aqui na machosfera, mas realmente acontece é que quando uma mulher também está diante de um cara que ela tem muita atração, um cara de VSM alto para ela, muitas das vezes, se ela não tem esse comportamento mais sexual ativo, ela pode muitas das vezes, se ela souber que a sexualidade dela vai atrair o cara, ela pode realmente começar a ter comportamentos que seriam mais promíscuos, simplesmente para passar a ideia para o cara que ela é alguém que é muito ativa sexualmente. Ou seja, muitas das vezes a mina, porque está afim de um cara específico, ela pode falar ou fazer coisas para que esse cara veja ela, né, de uma maneira mais sexual. Ou seja, para não ver realmente ela como algo mais delicado, e sim ver como alguém que está disposto ali a oferecer sexo e em alguns minutos de prazer. Galera, se você está gostando desse vídeo, já deixa o like aí, se inscreve se não for inscrito. Deixa aí nos comentários o que você está achando, alguma coisa que eu ainda não falei. E dá uma olhada aí nos links na descrição, que tem vários links que são muito bons e você vai gostar. Outro ponto interessante também, que eu já analisei tanto no meu dia a dia quanto lendo, né, sobre esse conteúdo, é que muitas das vezes essa divisão muito rígida entre Madonna e prostituta pode causar alguns problemas em alguns relacionamentos. Tipo, muitas das vezes o cara tem uma tendência a querer se relacionar com uma mulher que realmente tem uma imagem de pureza muito alta. Só que quando esse cara está em um relacionamento com essa mulher, a gente sabe que o ser humano ele é dual, tá ligado? Ou seja, ao mesmo momento que o homem deseja uma mulher muito santa, né? Muito que tem uma imagem, aliás, muito polida, uma imagem muito virtuosa, o homem também quer uma mulher que realmente goste de transar, que goste de uma putaria, tá ligado? Então, muitas das vezes o cara casa com a mulher e ele projeta tanto essa imagem de Madonna, essa imagem de algo santificado, que ele não consegue ter um sexo um pouco mais sujo com essa mulher. Ou seja, no íntimo dessa mulher, ela deseja sim ser tratada como uma mulher de valor, mas ela deseja sim também, principalmente nos momentos sexuais, que tenha
alguma putaria ali mais pesada, tá ligado? Então o cara, quando ele tem esse complexo muito internalizado, ele acaba não conseguindo ter um sexo mais sujo, né, assim, entre aspas, com a mulher dele, porque realmente ele só consegue ver essa mulher de uma maneira mais pura. E isso realmente é um problema, porque, como eu falei, o ser humano ele é dual, então a mulher quer ter as duas sensações e o homem tem que ter a capacidade de entregar essas duas experiências, tá ligado? Até porque quem realmente está em um relacionamento, né, não é interessante que ele traia, né, ou tenha algum comportamento de traição ou ser traído. Logo, realmente é necessário que o cara consiga ver que aquela mulher não é nem santa e nem é puta, e na verdade ela é uma mulher ali que tem os dois tipos de demanda emocional e você tem que lidar com isso, tá ligado? Basicamente, a mulher que você escolher realmente pode ter socialmente uma imagem mais positiva, mas você, em momentos que necessita ter um teor mais sexual, tem que ter a capacidade de conseguir fazer esse movimento. Então, quando você começa a entender e a lidar, né, a superar esse complexo, acaba ajudando realmente a ter visões mais realistas da realidade e ter relacionamentos mais interessantes, tá ligado? Porque justamente você consegue entregar uma experiência completa e não só metade da experiência. E o interessante é que entender, né, essas dinâmicas e entender esses efeitos desse complexo acaba evitando realmente muitas manipulações e acaba também melhorando a forma de você ver como as relações acontecem, como acontecem essas trocas e interações sociais. Então, principalmente nessa parte da manipulação, quando você realmente se toca que toda mulher é realmente muito complexa e vai ter momentos que ela vai querer algo muito mais pesado e momentos que ela vai querer ter algo mais tranquilo. E também, como eu falei, né, existem os níveis. Então, cada mulher tem uma tendência. Então, vai ter mulher que realmente, a maior parte do tempo, ela vai querer sim ter algo mais sexual e algo mais picante, e outra que realmente vai ter pouca inclinação para algo mais sexual. Então, mesmo tendo essas variações, é interessante que as duas partes querem e gostam de ter esses dois tipos de experiência. Então você, quando entende isso, você vê os relacionamentos de uma maneira mais realista e consegue não ser manipulado por conta que o que você vê, você percebe que existe algo mais profundo além daquilo. Se a mulher quiser passar a ideia de ser toda direitinha, né, toda mocinha, você pode ali perceber alguns comportamentos que não corroboram, né, com essa ideia. E de outra forma também, muitas das vezes a mulher pode fingir que tem mais experiência sexual só porque ela quer te atrair. Então, para você não ser manipulado, é sempre interessante você perceber que toda mulher tem esses dois lados dentro de si.